Oi, gente, bom dia. Novamente, na aula de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar, então, a matéria do segundo bimestre, né? Vou botar eu aqui um pouquinho mais para baixo, ó, tá? Para não ficar atrapalhando, ó. Então, olha só, o que acontece? Nesse segundo bimestre, a nossa matéria vai mudar, né? Porque até então a gente estava vendo o quê? Substâncias, átomos, misturas, mas vocês vão ver que uma parte desse primeiro conteúdo é importante para a gente entender o que a gente vai falar agora, tá? E agora, gente, o que a gente vai começar a conversar, né? Sobre como que o nosso corpo ele se organiza, como que é o corpo dos seres vivos, né? O que são células, tá bom? E aí, aqui, ó, coloquei essa imagenzinha desse cientista, né, no microscópio, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o microscópio, né, a gente vai falar da importância do desenvolvimento do microscópio para que a gente possa entender o que são as células, tá, e assim por diante. Então, olha só, vocês sabem o que? A gente começou falando o que são átomos, tá? Tô circulando aqui com a setinha, né? E a gente falou que átomos, eles são uma partícula pequena, né? De um elemento químico que vão se unindo e quando se unem formam o quê? Uma molécula, uma substância. Não é isso que a gente conversou na outra aula, tá? Então, vocês vão vendo que aqui, ó, vai seguindo o mesmo raciocínio, tá? Conforme eu vou unindo as coisas, vai dando origem a uma nova estrutura, a um novo nível de organização. Então, olha só, eu tenho átomos de diferentes elementos químicos que se unem formando moléculas, que se unem formando o quê? Organoides, que são o quê? Como se fossem os órgãozinhos das células que vão se unindo, dando origem às células, que formam todos os seres vivos, né? Nós, por exemplo, somos formados por trilhões de células, tá? E aí, só que quando a gente olha, por exemplo, vocês estão me vendo aqui na tela, vocês não estão vendo uma célula, né? Vocês estão vendo que a minha pele, que é um tecido, ó, a minha pele é o maior órgão que existe do corpo, não sei se vocês já tinham ouvido falar disso. Então, quando as células se unem, elas vão formando os tecidos, tá? Do nosso corpo. A gente tem o tecido muscular, a gente tem o tecido nervoso, tá? Do nosso sistema nervoso. E aí, quando esses tecidos se unem, vão formando quem? Os órgãos, coração, pulmão, rim, fígado, cérebro. E esses órgãos se unem formando sistemas. Por exemplo, a gente tem o sistema nervoso, que é o do cérebro, o sistema cardiovascular, que é o que? Coração, sangue e vasos sanguíneos. A gente tem o sistema digestório, né? Que a gente vai ter o que? Desde a nossa boca, os dentes, né? O esôfago, o intestino, tá? O estômago. Tá vendo que tudo isso se une e forma um sistema? E os sistemas se unem formando o que? Nós, os indivíduos, os seres vivos, não só nós, os humanos, né? Porque isso aqui, gente, se a gente pensar vamos pensar num cão, né? Ou então num gato, né? Os gatos também são formados por átomos que se unem dando origem a moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas e o gato, né? Então, esse raciocínio aqui, vocês vão vendo que do menor vai formando o maior, tá? E aí a gente pensa assim, tá, mas como a gente sabe que tem o átomo, mas como é que os cientistas descobriram as células? Como é que eles pegaram, né, um tecido, colocaram em algum lugar? Como é que eles... Porque a olho nu a gente não consegue ver as células, né? Então, em 1665, esse cara bonitão aqui, ó, que tá olhando pra vocês, ele se chamava Robert Hooke, tá? Ele foi o cientista que descreveu pela primeira vez o nome célula. O que ele fez? Ele pegou cortiça. O que é cortiça? Sabe aquelas rolhas de vinho? Aquilo é feito de cortiça, né? O material chama cortiça. Ele pegou aquilo ali, cortou e colocou nesse microscópio, né? Não sei se vocês lembram do microscópio que a gente tem na escola,
é bem mais avançado que esse. Esse microscópio era o que tinha naquela época, gente. Pensa em 1600, né? O microscópio, ele é como se fosse a gente botar um óculos. O óculos, ele tem essa lente. E a lente, ela causa o quê? Né? Pode ser como se fosse uma lente de aumento, só que essa é uma lente que vai aumentando muito, e coloca várias lentes ali de vidro no microscópio para que você consiga aumentar o que você tá vendo. E aí quando ele olhou essa cortiça no microscópio, ele viu isso aqui, ó. Tá vendo que parece várias casinhas assim, vários buraquinhos um do lado do outro, como se fosse uma colmeia, né, de abelha, e ele chamou cada buraquinho desse de célula. Então daí que surgiu o nome célula, tá? E a partir daí, gente, os microscópios, os equipamentos, a ciência foi se desenvolvendo, né? E aí foram sendo estudados o quê? A folha de uma planta, né? Foi estudado que é um fio de cabelo, tá? Tudo isso eles foram aprendendo como colocar no microscópio, né? E aí foram vendo que os seres vivos também, né, são formados o quê? Por células, tá bom? Daí que veio esse nome célula, tá? Então, quais são as características das células, né? As células, elas vão formar todos os seres vivos, tá? Presta atenção. Todos os seres vivos são formados por células, sejam os humanos, os animais, as plantas, os protozoários, as bactérias, tá bom? Só que tem um detalhe, vocês perceberam que eu não falei o que? Vírus, né? Vamos pensar no coronavírus que tá aí, né, pelo mundo. Tem uma discussão entre os cientistas se os vírus são considerados seres vivos ou não, se eles são apenas uma partícula. Por quê? Porque os vírus, gente, eles não têm células, eles não são formados por célula, né? Eles têm o que a gente chama de capsídeo, né? Eles também não conseguem se reproduzir sozinhos. Eles precisam entrar numa célula, usar tudo aquilo que a célula tem para conseguir se reproduzir. Ou seja, ele não é formado por célula, ele não consegue se reproduzir sozinho. Então os vírus não são considerados seres vivos pela maioria dos cientistas, tá bom? Ó, as células, elas se originam, a origem delas é sempre de uma célula pré-existente. O que é isso, gente? Pré-existente. Existente tem a ver com existência, com existir. E pré tem a ver com o que vem antes. Então, o que isso aqui quer dizer? Que uma célula, gente, ela não surge do nada. Ela não brota, né, magicamente do nada. Porque mais pra frente, nas outras séries, vocês vão aprender que tinha alguns cientistas que achavam que os seres vivos, eles surgiam assim do nada, né? E não é isso. Uma célula, ela só nasce, ela só surge se houver uma célula mãe. Se houver uma célula antes que se divide, gera uma célula nova. Por exemplo, a nossa pele, ela tem várias células. A nossa pele, ela tá sempre perdendo células, tá sempre se renovando. Quando a gente toma banho, várias células mortas vão saindo. Imagina se a gente só perdesse célula da pele, a gente ia ficar sem pele, né? Mas a célula da pele, ela se divide. Vira duas. Vocês vão aprender isso mais pra frente, né? Então, essas duas surgiram dessa célula que tinha antes. Então, uma célula só surge a partir de uma célula pré-existente. É como se fosse a gente, né? Os seres humanos, né? Os animais. Só nasce uma vida se tem uma vida antes, tá bom? É mais ou menos a mesma coisa. As células, elas também possuem o quê? Material genético, né? Que o principal, vocês vão ver que tem outros, né, nas séries mais da frente, mas agora vamos falar só do DNA, né? O que acontece? O material genético, gente, ele fica dentro do núcleo da célula, que a gente vai aprender nessa aula, tá? Mais pra frente. E ele carrega todas as informações daquele ser vivo, seja de uma bactéria, de um protozoário, de um fungo, de uma planta, de um animal, de um ser humano. Por que eu tenho cabelo castanho escuro? Por que minha pele é clara? Por que uma pessoa é loira? Por que uma pessoa tem uma doença
que a mãe teve, que a avó teve, que a bisavó teve. Por quê? Isso é uma coisa hereditária, né? Isso fica o quê? No DNA. O nosso DNA, ele carrega as informações do nosso corpo, tá? Ele forma as informações, assim, de uma célula, por que ela tem que se dividir, quando ela vai se dividir, o que ela vai gerar, qual proteína ela vai formar, se aquele bebê ele vai ser alto, vai ser baixo, vai ser louro, vai ser moreno, né, vai ser negro. Então tudo isso está escrito no nosso DNA. Vocês vão aprender isso bem mais pra frente também, tá? E as células, elas são muito pequenas. Elas são microscópicas, porque elas só são vistas no microscópio. Esse aqui é o que a gente tem parecido, né? Lá na escola. A gente coloca os nossos olhos aqui, ó, na lente ocular. E aqui, ó, são as outras lentes que a gente tem. Lembra que eu falei que é um conjunto de lentes que vai criando um aumento de 40 vezes, 100 vezes, 1000 vezes e assim por diante, né? E a gente tem microscópios até mais avançados, né? Que tem em hospitais, em institutos de pesquisa, que são microscópios eletrônicos, tá? Mas agora a gente vai falar mais, vai se ater mais a esse tipo, tá bom? Ó, as células, gente, elas podem ter diversas formas, elas não são todas iguais, tá? Pra vocês terem uma ideia, olha só, células, elas têm um formato de acordo com a função delas. Porque pensa, né? A função da célula do meu olho é a mesma função da célula do meu estômago? Não. Uma célula capta luz, a outra célula tem que o quê? Saber fazer alguma coisa para digerir o alimento, né? Então, a célula do meu cérebro é a mesma célula que tem no músculo? Não. Então, ó, para vocês terem uma ideia, gente, isso aqui é um neurônio. Isso aqui tudo é uma célula só. São as células do nosso sistema nervoso que controlam o nosso corpo, né? Que faz a gente pensar, que transmite impulsos nervosos no nosso cérebro. São neurônios, tá? Já, olha só como que é diferente dessa daqui, ó. Que é uma célula do nosso músculo, da nossa, aqui do braço, ó. Quem faz muito exercício físico fica com o braço forte, né? É esse tipo de célula que a gente tem, né? Aqui a gente tem um óvulo, olha, gente, o óvulo, ele é uma célula que só tem nas mulheres, ele é o gameta feminino, né, que se une, olha só, com o espermatozoide, que também é uma célula, tá? Então, a gente tem uma célula que se une a outra célula, formando o quê? Um bebê lá na frente, né? E aqui a gente pode ver, ó, que o espermatozoide, ele tem 5 micrômetros de comprimento. Gente, é muito pequenininho. E já o óvulo é bem maior, 100 micrômetros, né? Já o neurônio, ó, 400, né? Maior ainda que o óvulo, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem um adipócito. Vocês sabem o que é isso? Não, né? Adipócito é uma célula das nossas gordurinhas, né? Elas guardam o quê? Gordurinha ali dentro, né? Gera energia também, tá? Aqui a gente tem o que? As células do nosso sangue. Ó, células de defesa, que são os leucócitos, que ajudam a gente o que? A vencer infecções, a vencer o coronavírus, né? A gente tem o que? Os eritrócitos, que são as hemácias, ó. Que fazem o que? Transportam o oxigênio que a gente respira, ó. Inspirei o ar, foi pro meu pulmão, foi pro meu sangue. Quem leva esse oxigênio para o meu corpo? As hemácias. Então, vocês estão vendo que as células, elas têm várias formas, vários tamanhos, várias funções diferentes, tá bom? Isso aqui vocês não precisam gravar, tá, gente? É só de curiosidade, para ilustrar. Essa imagem, inclusive, é uma imagem do livro de vocês, tá? E aí, gente, ó, as células, elas são classificadas principalmente em 2 grandes grupos, tá bom? A gente vai ver que tem células, né? Lembra que eu falei que todas têm material genético, que é quase a coisa mais importante da célula, né? Então, o material genético, ele é muito importante. Nas células mais primitivas, né? O material genético, olha aqui, ó. Vamos olhar essa imagem. A azul escura, essa linhazinha que parece embaralhada, é o material genético. Ele tá todo espalhado pela célula, vocês estão vendo? Isso aqui é uma bactéria, tá, gente? E aí, o que que acontece, né? Essas células que têm material genético todo espalhado, né? Elas são chamadas de células
de seres procariontes que têm células o quê? Procarióticas, tá bom? A gente já vou explicar esse nome esquisito. Já as células mais evoluídas, né, gente, de seres mais complexos, né, como os animais, as plantas e nós, o material genético, que é muito importante, ele está protegido num lugar. E qual é esse lugar? É o núcleo, né? Então, o núcleo, ele só está presente nos seres eucariontes, nas células eucarióticas. Nós, seres humanos, os animais, temos células eucarióticas. O nosso material genético, o nosso DNA, está protegido pelo núcleo, tá bom? E aí, ó, aqui ele dá até um exemplo, né? Célula animal, nós estamos incluídos nos animais, e as células vegetais. Então, ó, isso aqui tudo é uma célula. A gente vai estudar o que são essas coisas aqui, ó, não vou falar agora. E essa bolinha verde é o núcleo, e dentro dele que tá o DNA, tá? Então, por que na biologia tem esses nomes esquisitos, né? Procarionte, eucarionte, porque esse núcleo, gente, como se fosse essa membraninha dele aqui, né? Que envolve ele, é chamada de carioteca, tá? Olha só para vocês entenderem de onde vem esse nome. Então, ó, significa, as palavras têm uma origem, tá, gente? Então, significa verdadeiro. Então, quer dizer o quê? Que tem a carioteca, tem o núcleo. E pró, né, que não tem, é primitivo. Então, não tem a carioteca. Então, isso quer dizer o quê? Resumindo, as células são divididas em células procarióticas ou procariontes e células eucarióticas ou eucariontes. As células procariontes não têm núcleo, o material genético fica espalhado pela célula. Quem são elas? Principalmente as bactérias. Ponto. Quem são as células eucariontes? São aquelas de seres mais complexos que o material genético está dentro do núcleo. Então, tem núcleo, tá bom? Isso é o mais importante, gente, ó, dessa tabela, tá? E os exemplos são quem? As células animais e vegetais. Essa parte aqui, ó, de organela e citoesqueleto não é importante para vocês, relevante, tá? O que vocês têm que saber é se tem ou se não tem núcleo, se o material genético está espalhado ou está dentro do núcleo, tá bom? Eu sei que parece muita informação, mas a gente vai bem com calma nesse conteúdo, tá? E aí, ó, lembra que eu falei aqui da célula animal e vegetal, né? Preste atenção. Falando agora desses seres mais complexos, né? Aqui eu coloquei, né, gente, ó, um leão, um sapo, um trigo, uma flor, uma árvore, um bebezinho bonitinho chupando o dedo, né? Isso aqui são seres vivos, certo? Mas será que eles são iguais? Por que a gente divide animais e plantas? Por que a gente não coloca eles todos num mesmo grupo, mas a gente divide o grupo das plantas e o grupo dos animais? Porque a gente tem várias diferenças, né? E uma das diferenças é o quê? A estrutura da célula de um animal e de uma planta. Se a gente colocar no microscópio, a gente vai ver que a nossa célula, a célula de todos os animais, ela tem esse formatinho assim, ó, meio arredondado, não tem uma forma muito definida, né? O que acontece, ó? E a gente vai ter esses organelas, pronto. Já as células das plantas, elas têm uma estrutura mais firme, né? Que é chamada de parede celular, que impede que ela perca muita água, porque a planta não precisa de água, né? Isso aqui, gente, também faz a planta ficar mais firme. Por isso que a célula das plantas, as células vegetais, tem esse formato que parece um retângulo, um formato mais bem definido, né? Aqui é um formato qualquer, aqui é um formato mais bem definido. Além disso, também tem parede celular e tem o que? Cloroplastos. Cloroplastos são o que? É uma parte importante da célula vegetal para que ela possa fazer o que, gente? Que a planta faz que a gente não faz. Vamos tentar lembrar. Fotossíntese, né? A planta faz fotossíntese para se alimentar, né? A gente, quando tá com fome, a gente vai na padaria, compra pão de queijo e come. A planta pode ir na padaria? Não. O que ela faz? Ela é mais esperta que a gente. Ela se alimenta sozinha. Ela suga lá do solo água, sais minerais
E aí o que que faz? Vem o raio de sol e junto com esse cloroplasto acontece uma reação química lá que transforma tudo isso em açúcar para a água, para a planta, né? E além disso libera o quê? Oxigênio pra gente. Então, a planta pode até ser mais esperta que a gente na questão disso, né, gente? Então, olha só, a célula animal não tem um formato muito definido, tá? E a célula vegetal, o que que ela vai ter? Parede celular, cloroplasto e essa forma mais bem definida, tá bom? Então, olha só, para essa aula, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, a gente vai falar só mais uma coisinha, tá bom? Lembra que a gente falou então que a gente tem células eucariontes, células procariontes. A gente tem célula animal, célula vegetal. Além disso, a gente tem o quê? Mais um tipo de classificação das células, tá? Dos seres vivos, no caso, né? Vocês acham que pode existir algum ser vivo formado só por uma célula? Já dei uma dica nos outros slides, né? Ó, olha aqui a bactéria. Gente, a bactéria inteira é uma célula só. Nós temos trilhões de células, tá? Então, sim, existem seres vivos formados por apenas uma célula. Então, esses seres vivos, eles são chamados de quê? Unicelulares. Faz sentido esse nome, né? Porque só tem uma célula, como as bactérias, alguns protozoários, tá bom? Protozoário é um ser vivo que, gente, pode causar algumas doenças, tá bom? E aqui a gente tem os outros seres vivos, como as plantas, os animais e os seres humanos, que são formados por muitas células, que são o quê? Pluricelulares. Lembra muitas coisas, né? Então, muitas células, tá bom? E aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Ó, seres unicelulares formados por uma única célula, como as bactérias, os protozoários, tá bom? E os seres pluricelulares, ó, como os animais, tá bom? Os fungos também, também são seres vivos, nós, as plantas, tá bom, gente? Então, olha só para vocês terem uma ideia, ó, a gente falou que tem um ser vivo que tem uma célula, que é unicelular, e a gente falou que tem seres vivos pluricelulares. Quantas células vocês acham que tem no nosso corpo? Vou dar um segundo aí para vocês pensarem. Será que é 1 milhão? 200 milhões? 1 bilhão? Trilhão? Ó, mais de 100 trilhões de células, gente. Olha quanto zero, ó. Aqui é 100, 100 mil, ó, 1 milhão, 1 bilhão, 100 trilhões de células. Vocês têm noção de quanta célula que a gente tem no nosso corpo, tá? E tem ser vivo que só tem uma célula. Então, para vocês verem as diferenças que existem nos seres vivos, tá? Por hoje a gente vai ficar até aqui. Na próxima aula a gente vai começar a entrar dentro da célula eucariótica, ver o que que tem lá dentro, o que que é núcleo, entendeu? O que que é DNA, a gente vai ver isso daí. Então, relembrando o que a gente viu hoje, a gente viu que existem seres unicelulares e pluricelulares. A gente viu que tem diferença entre a célula animal e a célula vegetal. A gente viu que as células são classificadas entre procariontes, quando não tem núcleo, e eucariontes, quando tem núcleo, tá bom? E a gente falou as características gerais das células, ok? Então, ó, se tiverem alguma dúvida, mandem lá no clipe e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Lembrem de fazer as tarefinhas que eu deixei para depois dessa aula, ok? Tchau, gente!